Meu Deus, Senhor, meu Deus, eu creio que o inimigo financeiro da minha vida, nessa noite, foi amarrado, repreendido e impedido de tocar nas minhas finanças. Senhor, meu Deus, eu creio que agora o Senhor vai operar um milagre da libertação financeira na minha vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é poderoso e fiel para cumprir na minha vida tudo que a tua palavra promete. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria chamar a irmã Paula que vença aqui. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Deus pode tudo. Amém? Não tem nada que Ele não possa fazer por nós. E nós cremos que Ele está aqui. Amém? Vamos. Eu queria pedir que ela ficasse aqui do meu lado direito. Amém? Nós vamos impor as mãos sobre a vida dela e vamos pedir ao Espírito Santo. Amém? Que venha conduzir a pregação dessa noite, que venha ministrar com ela. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos a Ti, meu Pai, a Tua serva, Senhor, que vai trazer, meu Pai, nessa noite uma mensagem para o nosso coração. Fala, meu Pai, conosco através, meu Pai, da Tua palavra. Usa, meu Pai, a Tua serva, meu Pai, para ministrar a palavra dessa noite. Nós cremos, Senhor, que desse lugar, meu Deus, nós não sairemos como nós chegamos, mas sairemos abençoados pelo poder que há na Tua palavra e pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, usa ela como canal de bênção nas Tuas mãos, para abençoar a Tua igreja através da ministração dessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós cremos, meu Pai. Em nome de Jesus, e assim será feito. Nós abrimos agora o nosso coração, o nosso entendimento e a nossa mente para receber essa semente tão poderosa, que tem poder, meu Pai, para transformar a nossa vida. Assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, nós cremos, Senhor, que ouviremos a Tua voz. Não sairemos daqui sem Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Amém.
Faze-me saber os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Guia mansamente. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas tem misericórdia e lembra-te de mim por tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, porque isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por teu amor, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor com aqueles que temem e lhe mostrará a sua aliança. Aqui o Senhor ele está nos falando sobre confiança. O salmista Davi, ele confiava no Senhor em todo o tempo, porque mesmo passando situações difíceis, ali ele estava confiando no Senhor. Ele não temia em meio às dificuldades que ele se encontrava. O salmista Davi, ele foi um escolhido segundo o coração de Deus, porque Deus ele via ali que Davi ele estava buscando ao Senhor em espírito e verdade, independente da situação em que ele se encontrava. Davi ele era rejeitado pelo próprio pai e pelos próprios irmãos. Amém. Porque o pai de Davi, ele via Davi como pequeno demais, como significante demais. Porque o pai de Davi, ele estava fazendo o que nem muitas pessoas fazem hoje em dia. Ele estava olhando só para a estatura, pela força do braço. Mas Deus, ele é diferente dos seres humanos. Deus, ele olha para o coração. Por isso que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele estava, mesmo passando essas situações difíceis que Davi estava passando, ele estava ali cuidando das ovelhas e ele estava adorando ao Senhor naquele momento. Então por isso ele foi segundo o coração de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Davi, ele estava ali cuidando das ovelhas, mesmo independente das perseguições, mesmo independente de tudo aquilo ali que ele estava passando, Deus, ele estava dando vitória em meio às dificuldades de Davi. E na nossa vida não é diferente. Mesmo a gente passando dificuldade, passando situações difíceis, mas o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos dado livramento. A dificuldade vem, as afrontas vêm, mas em meio a tudo isso, não faltará o escape do Senhor, não faltará a vitória, não faltará o livramento do Senhor em nossa vida. Porque assim como o Senhor fez na vida de Davi, o Senhor faz na nossa vida, no dia de hoje. Basta nós confiar no Senhor. E aquilo que nós entregamos em oração, nós temos que confiar. Nós temos que confiar no Senhor. Temos que colocar a nossa confiança e a nossa dependência no Senhor. Porque o Senhor, ele não falha. O homem, ele pode até falhar. Ele pode até prometer algo e não cumprir. Mas Deus não. Deus é diferente dos seres humanos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. São aqueles que se deixam ensinar, conduzir pelo Senhor, os que têm desejo de aprender e mudar. Isso contrasta com arrogante, que escolhe
escolhe o seu próprio caminho e insiste em sua teimosia ao se comportar. Assim ele desprezará a direção e vive alheio a Deus. Aqui está falando sobre os mansos, aqueles que se deixam ensinar, aqueles que ouvem a palavra de Deus e vai colocar em prática. Esses são comparados aos mansos, que vivem a palavra do Senhor, que não distorce, que não olha para a esquerda nem para a direita, mas só olha somente para o Senhor. Esses são os mansos. E os mansos, eles herdarão a promessa do Senhor, porque eles estão sendo obedientes. Por que Davi ele foi um vencedor, um vitorioso? Porque ele obedeceu a palavra do Senhor, mesmo em meio às situações difíceis. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, fazendo da seguinte forma que o Senhor nos ensina, a promessa que o Senhor prometeu para mim e para a tua vida, Ele vai cumprir. Mas muitas das vezes você pergunta, mas qual vai ser o dia que vai se cumprir tudo que o Senhor me prometeu? Não importa qual vai ser o dia, o importante é que vai acontecer, porque o Senhor ele não falha. Ele não é filho do homem para que minta. Deus ele é fiel em nossas vidas, em todos os momentos. O segredo do Senhor que aqueles que temem ao Senhor são recompensados com um relacionamento profundo com Ele. Essa intimidade é comparada a uma amizade bem próxima, cujo segredo do amigo, escondido em sua palavra, são revelados aos que o amam. Esse privilégio não é para todos, mas somente para aquele que respeita e se submete aos ensinos. A palavra de Deus está clara, está falando aqui que o segredo do Senhor com aqueles que temem a Ele. Temer não é ter medo de Deus. Temer é obedecer a Deus. Aqueles que obedecem a Deus, eles são recompensados. Aqueles também que têm um relacionamento profundo, a intimidade com Deus. A intimidade com Deus é comparada a uma amizade verdadeira, uma amizade profunda. Mas para que você venha se tornar íntimo de Deus, você tem que estar em constante oração e falando com o Senhor, assim como fala aqui no começo, confiança de Davi na oração. Porque não tem como a pessoa se aproximar de alguém se você não se tornar amigo dele. Então, para a gente se tornar íntimo de Deus, nós temos que se aproximar a cada dia do Senhor, em oração, em leitura da Bíblia, para que nós venhamos se tornar mais íntimo do Senhor, cujo segredo do amigo é escondido em sua palavra, são revelados aos que o amam. Deus ele revela os seus segredos, os seus mistérios para aquele que ele ama. Aquele que Ele ama, para aquele que está ali na sua presença, buscando, para aquele que está se desviando da dificuldade, daquele que está se desviando do pecado, para agradar ao Senhor. Então o Senhor ele tem segredo, Ele tem mistério com esse servo. Não é para todos, mas somente para aqueles que respeitam o Altíssimo e se submetem aos seus ensinos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não serão confundidos. Como guerreiro, Davi conhecia bem o impacto de fracassar em uma batalha e de ser envergonhado pelos inimigos. No entanto, ele cria que aqueles que viviam a fé e ficam no total dependência do Altíssimo não correm o risco de sofrer decepção, vergonha, pois o Senhor protege e honra os seus filhos. Então Davi, ele sabia, como guerreiro ele sabia como era que poderia acontecer o fracasso em uma batalha e ser envergonhado pelos inimigos. No entanto, ele cria aqueles que vivem a fé, ficam na total dependência do Altíssimo. Então, aquele que está totalmente na dependência
dependência do Altíssimo de Deus, vai vir batalhas, vai vir dificuldades, vai vir lutas, provações, mas ele não vai fracassar. Por quê? Porque ele está totalmente na dependência do Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele não vai ser abalado. Ele não vai cair, porque ele está na dependência do Senhor, ele está guardado no Altíssimo. Aquele que está guardado no Altíssimo, vai vir provações, vai vir dificuldade, mas ele vai sair um vitorioso e um vencedor, porque o Senhor está do lado dele, assim como o Senhor esteve do lado de Davi, todo tempo e todo momento. O Senhor ele está do nosso lado, guerreando em nosso favor. O Senhor ele está do nosso lado, mas nós temos que crer e confiar que o Senhor está conosco. Ele não tem nos deixado, todos os dias o Senhor está conosco. E a proteção do Senhor e honra os seus filhos. Então o Senhor ele tem nos protegido, ele tem nos guardado, ele tem nos livrado. Nós estamos aqui porque o Senhor ele tem nos sustentado. Ele tem dado escape para cada situação que nós temos passado, porque muitas das vezes nós passamos provações, nós passamos algumas situações que muitas vezes nós dissemos só o Senhor para me ajudar, só o Senhor para me livrar dessa situação. Mas o Senhor ele tem nos livrado. Porque cada um de nós que estamos aqui, nós passamos por uma provação, às vezes por uma dificuldade, diferenciada uma da outra, mas nós passamos. Porque todo servo do Senhor, como nós estamos aqui na terra, nós estamos sujeitos a passar por muitas coisas. Mas o Senhor está conosco. Nós devemos confiar no Senhor em todos os momentos, não importa a situação em que nós se encontramos. O salmista Davi, em todos os momentos, ele confiava no Senhor. Então aqui eu estou agradecendo pela oportunidade que o Senhor me concedeu essa noite. Estou aqui agradecendo pela oportunidade, porque o Senhor é fiel e Ele tem nos guardado, e nós devemos a cada dia buscar o Senhor e confiar em tudo aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar também da nossa casa, nossa vida, nossa família. Também agradecer a Deus por mais esse dia de paz, livramento, amém. Deus é fiel, amém. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, conectar com o Senhor. Esse é o momento de agradecer ao Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Vamos fechar os nossos olhos e ligar com o Senhor, falar com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez nesta noite, já aqui encerrando, Senhor, o culto, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, porque o Senhor tem sido fiel. Nós cremos que o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso meio. Nesta noite, Senhor, recebe o louvor que aqui foi entoado, Senhor. A Tua palavra, Senhor, meu Deus, que já é abençoada. Senhor, nesta noite, te agradecemos, somos gratos, Pai, porque Tu és fiel. Senhor, nesta noite, Pai, eu te apresento, Pai, cada vida que se encontra aqui, aqueles que não vieram, Pai, visita-os, Senhor, dai força, levanta.